Are you done prasad or no? Huh? We cook in less time too much prasad. It was already like 3 or 4. Yeah. 4 o'clock we took prasad. Yeah. Okay, who are going with you? Premananda, then Govinda, Radhashama Sundar, Abhay, and we too. Okay. You're not going. Somebody going with whom? I don't know. ट्रेन से जा रहे हैं वो तो मथुरा से ट्रेन से जाएंगे मथुरा से No, they're going by taxi to Delhi now. मथुरा से ट्रेन जाती है मथुरा से दिल्ली जाती है ना मथुरा में उसके स्टॉप है नहीं उससे नहीं मथुरा से दिल्ली जाएगा ट्रेन तो दिल्ली से जाएगा सुबह निकलेगा वो अगली बार ट्रेन से जा रहा है अच्छा नीचे क्या हो रहा है हम यहाँ पर बैठे हैं सब नीचे हो रही कथा हो रही कि नहीं चेक could you check that they are very katha downstairs what they are doing नायक प्रकरण और नायिका प्रकरण के बारे में 96 प्रकार के नायक और 360 प्रकार के नायिका इसलिए ये सब यदि आप नहीं जाने तो आपको पता नहीं चलेगा इसमें जो करे सौख्यात्व परख्यात्व भाव है कुछ जो है गोपियों के हृदय में सौख्यात्व भाव है और कुछ गोपियों के हृदय में परख्यात्व भाव है Então, o coração de algumas golpes tem um amor de saque, outro de paraquia. यद्यपि गंधर्व विवाह की जो है प्रकृत विवाह माना नहीं जाता है क्यों जहाँ पर विवाह आदि की जो व्यवस्था शास्त्र में दिया गया उसमें कुछ नियम होता है ब्राह्मण के द्वारा मंत्र पढ़ाया जाता है माता पिता की अनुमति होनी चाहिए De acordo com os shastras, quando uma cerimônia de casamento acontece, os pais têm que estar ali, tem que ter testemunha. O próprio fogo também é uma testemunha. Apenas trocar guirlanda não é um casamento apropriado, é apenas um casamento gandharva. Então essa troca de guirlanda não é considerada um casamento apropriado. Então não dá para chamar propriamente de casamento. Você pode ter 2 certificados da universidade, mas se você não for para a escola e estudar apenas numa escola privada doméstica, mas passar nos exames, isso não é aprovado pelo governo. Você tem que ir para a escola regularmente, você tem que pagar a escola. Então, aí você vai obter o certificado, aí sim isso será considerado. Então, similarmente, esse casamento Gandharva não é, na verdade, um casamento apropriado. Porque senão, se esse casamento, senão as pessoas vão ter que gastar muito dinheiro para fazer o casamento. Tem um kirtana que fala, no meio da noite a gente não vai casar, convidar ninguém, vai casar. Mas não é assim, isso não é casamento de verdade. Você tem...
जो जा रहे हैं बोले जल्दी जाओ, ऐसे ट्रेन छूट जाएगी। जो आ रहे हैं बोले धीरे धीरे आओ, उनकी स्वागत करने देर लगता है ना। जो जा रहे हैं उसके क्या बोल रहे हैं, जल्दी जाओ, ट्रेन छूट जाएगा। अब बात सही है कि नहीं? इसलिए गंधर्व विवाह आदि की जो है, Então, é por isso que o casamento Gandharva na Kali Yuga não tem nenhuma regra e não tem muita consideração. अपने चुन करके उससे विवाह करना, उसके स्वयंवर सुना करना। आज जैसे द्रौपदी आदि ऐसा स्वयंवर, Assim como Draupadi. तो शास्त्र में जो विधि निषेध आदि जो दिखा है उसको मानना चाहिए। Nos Shastras é escrito nas escrituras e o que é escrito nas escrituras a gente tem que seguir. Então algumas golpes, परित्यक्त भाव coração de algumas golpes é só aqui e de algumas são para aqui. जो सत्यत्व भाव Aquelas que são casadas, उन लोग शास्त्र में जो que têm Sakyabhava no coração, não podem participar da Rasa Gila. Yogamaya não dá a elas permissão para entrar na Rasa Lila. जो जड़रास सर्वरास सार Então, aquelas que recebem permissão para ir para a raça são apenas aquelas que têm Parakyabhava no coração. उनके रास में प्रवेश अधिकार। Se a Gopa não tem Parakyabhava, Yogamaya não vai गोपियों की arranjar que Yogamaya não vai arranjar que elas façam parte da dança da raça. योग में उनको भी Então, रास में प्रवेश aquelas que são casadas e têm filhos não vão receber permissão adhikara de Yogamaya para entrar na dança da raça. Para entrar na dança da raça, há várias regras estritas e regulações para isso. हो गया, Então, essas golpes que têm filhos रास में प्रवेश नहीं। não कृष्ण वंशी बजाय Yogamaya não vai permitir que elas entrem na Rasa Lila. Krishna toca a flauta. E quando ele toca a flauta, प्रतिवाद जो माना algumas golpes, पतियों के द्वारा वो रुके। vão e outras são barradas pelo marido. Então, essas golpes que foram barradas pelo marido, os maridos trancaram a porta. मैंने क्या कि Mas aqui Yogamaya arranjou algo. Yogamaya arranja aqui. रात फिर उन्होंने Essas golpes têm tanta anuraga, tanto apego profundo por Krishna. Então elas participam com a Rasa Lila com seu Atma Sharira. ब्रह्मांड में से प्रवेश करेंगे। हो सकता है दूसरी ब्रह्मांड में जो में प्रवेश करें। Então, साधारण विधि होता है nessa Brahmanda, तो संतान आदि होने पर कृष्ण को ग्रहण नहीं करते। ये भी विशेष बात तो जीव गोस्वामी पाठ se as golpes têm filhos, então Jiva Goswami और दूसरी जगह गोपियों की कोई escreve समय भी नहीं que elas não podem participar da raça. E aquelas golpes que, किंतु अपराजित सिद्ध ये सब विधि ये सब नहीं है, de acordo com o mundo material, क्योंकि उनके शरीर अपराजित चित शरीर है। इस जगत में हमारे शरीर क्या है? विकारशील शरीर का है। क्या शरीर? विकारशील पंचभूत। então no mundo transcendental, as golpes têm corpos transcendentais, mas aqui neste mundo material
As gopis têm um corpo feito dos 5 elementos, sujeito à transformação, há 3 modos da natureza. Então, o nosso Chitta é de acordo com os modos dos 3 modos da natureza. अपराकिता माया के किसी प्रकार ये प्रभाव नहीं डाल सकते। Então, as gopis que têm corpos transcendentais não podem ser tocadas por Maya. उनके ऊपर किसी प्रकार डल नहीं सकते। मतलब क्या है? माया की जो सत्व रजत तमोगुण Maya não pode tocá-las. Os 3 modos da natureza de Maya, muita ignorância, paixão e bondade, não podem tocar os corpos transcendentais das gopis. Bhagavan Shri Hare e sua morada está longe dos 3 modos da natureza. रजत तमोगुण के वो अति समझ Os 3 modos da natureza इसलिए वो सत्तर रजत estão além, estão longe माया उनके ऊपर किसी dos 3 modos da natureza. Então, Maya não और pode जिस वक्त tocá-las. गोपियां अभी भजन शब्द में परिपक्वता लाभ नहीं Então, essas gopis क्या बोला que não गोपियां भजन शब्द में परिपक्वता लाभ participaram desse Bhajana Sadhana, शरीर का प्राप्ति किया केवल गोपी शरीर प्राप्ति करने भी नहीं होगा भजन के प्रति elas obtiveram o corpo de gopi, और उनके प्रति प्रगाढ़ अनुराग होनी चाहिए mas elas têm que ter associação com as Nityasiddha gopis. संग नहीं हो रहा है और प्रगाढ़ कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग Se não, sem a associação das Nityasiddha gopis, então elas não podem इसलिए प्रकट लाने obter nenhuma misericórdia. Então, na Prakata Lila, संग होनी चाहिए as nit, perdão, na Prakata Lila, as nityas, राधा आदि ये समझ तो ये कट्टा नहीं व्रत acho que ela quis dizer que aquelas que não são Nityasiddha gopis têm que se associar com as Nityasiddha gopis. Então, elas fazem Katayani Vrata. Então, no comentário é dito, Radha, Vishaka, जो साधन elas não fazem esse Katayani Vrata. Quem que observa o Katayana Vrata? São as sadhanasiddhas gopis. ये लोग नित्य सिद्धा Mas no último dia निमंत्रण दिया de Katayana Vrata, क्या क्यों आहन किया elas convidam essas Nityasiddha gopis. साधन सिद्धा गोपियों की संग देने के लिए E por que elas convidam essas Nityasiddhas? E por que elas vão? Para dar associação Sangha आदि प्रदान करने के लिए às sadhanasiddha gopis. Então, ये लोग आए समझ में आए então, क्योंकि a fim de que conceder जब तक às sadhanasiddha gopis a sua associação às Nityasiddhas como Radha Lasita Vishak foram lá. यदि अनुराग नहीं हो Porque até que você consiga, porque sem essa associação elas não podem obter este anuraga e atingir este bhava. Então é por isso que Yoga Maya ये संग आदि प्रदान कराया arranjou आप para que काम que a sadhanasiddha pudessem ter associação de Radha Lalita Vishaka. हाँ प्रसाद दे दो दे दो हाँ दे दो पीछे दे दो कई आदमी हैं हाँ रासबिहारी प्रभु को दे दो अरे नहीं ले नहीं पाओगे खत्म होता कहाँ दे जब है तब तक दे देते इस जगत में सब सीमित है ना हैं? जब तक मेरे पास है तब तक मैं देते रहूंगा मान भी दे गई थी ये हैं? मान भी दे गई थी वो डाल दो उसको। कह रही 6 तारीख को आपसे रमन डायरी मठ में ले लूंगी अच्छा अच्छा इधर इधर आ गया
टेबल पर रख दे, put on the table. टेबल समझते हैं? हाँ, सबके प्रसाद मिल गया। हाँ, क्या बोला? नित्य सिद्ध अधिक सुख ही एक विशेष Então, बाकी जो कथा जो है então é muito importante ter a Sangha Associação das Nityasiddha Sakis. Então, और दूसरी भी यदि हमें गोपियों की तरह शिक्षा आदि देते हैं, जल की अधिष्ठात्री देवता के सम्मान देना चाहिए, सम्मानित न हो। और बाकी ये सब जो कथा जो है वास्तव में देखा थोड़ी जो उनकी वह तो लिखा है 4 साल और 6 साल के वैपली का लिखा है, तो उनकी कपड़े के बारे में क्या ये सब है, जो कथा जो बताया गया। então as menininhas de 4 anos, 4 साल के बच्चे में क्या लज्जा ये बताएगी। então as meninas de 4 anos de idade não têm vergonha. समाज में कहीं ये ना पड़ जाए, क्या बोले, A sociedade, दूषित न हो जाए। अच्छा बताओ 4 साल बच्चे para que essa sociedade não क्या होता है? não vão na direção errada. तो ये समस्त जो है वो भी निर्जनता Então as meninas de 4 anos, de 5, 6 anos, elas não usam roupa direito, porque elas não têm vergonha, porque isso não está... ये समस्त जो कथा है लोगों की शिक्षा आदि देने के लिए, Pelas regras da sociedade não tem problema. और विशेष जो है ये है नित्य सिद्धा की संग आदि बयान कर। Então esse kata é para as pessoas do local. समझ में आ रही है? Na verdade, o ponto principal é ter a associação das Nityasiddhas. E जो भक्तहरण लीला जो कृष्ण की जो बताते जा रहे हैं, ये समाज में कहीं गंदी भाव न फैल जाए। कृष्ण की लीलाओं की कहा जाता है, सीधा जी गोस्वामी पाद लिखते हैं, बहुत सुंदर ये कथा उन्होंने बताया। Jiva Goswami está escrevendo que na Krishna Lila, एक है um é Naravata Lila, passatempos como um ser humano, e outro é Raj Kumar Lila, como rei, e o terceiro é लीला होती जा रही है, और दूसरी होता है राजकुमार लीला का। Div, राजकुमार लीला समझते? क्या है? e Div Lila. संभ्रांत कुल में जन्म लेने पर खान पीन के घर में Então Raja Kumar significa के शरीर que você nasceu numa família real होता है कि नहीं होता? e que seu ऐसा भी corpo é muito belo e saudável. हो भी सकता है, Então você pode ver isso हो सकता है, किंतु साधारण रूप में देखा जाए mesmo. जी संभ्रांत कुल समझ में आती नहीं। खान पीन घर में बहुत अच्छी घी माखन बहुत अच्छी तरह से, Porque eles ingerem uma bela manteiga, ghee. पुष्ट पुष्ट होता है। Então o corpo deles fica muito grande e saudável. जैसे पंजाब के तरफ जो होता है, E corpos bem grandes. अच्छा भी Se você for para o Punjab, depende também do clima da comida. सब प्रकार के व्यंजन होते हैं। बिहार के लोग लंबे लंबे Leite, iogurte. मोटे मोटे होते हैं, सब लंबा होता ही नहीं। As pessoas são mais altas e mais corpulentas. साधारण रूप में देखा जाता है, ज्यादातर मोटे मोटे लोग Tem gente pequenininha também, mas a maior parte é alta. इकट्ठे होते हैं। 5 साल के बाद Elas têm corpos grandes. Mesmo se você vê uma criancinha de 5 anos de idade, vai aparecer uma criança de 12 e uma de 12 vai parecer que tem 20. Por quê? उदाहरण दे रहे हैं। एक भगवत लीला, एक है कुमार लीला, मैं क्या बोला? राजकुमार लीला, जैसे राज परिवार में जन्म लेने पर जैसे शरीर बहुत हिष्ट पुष्ट होता है। और तीसरी देव लीला,
देवलीला की तात्पर्य देवता लोग अपनी इच्छा के अनुसार शरीर बना लेते हैं। Então essa Devilila significa que os semideus, de acordo com o desejo deles, eles manifestam o corpo. Então você pode ver que nas fotos, vocês podem ver que as golpes, विकसित शरीर कैसे हो, नहीं हो सकता है। as menininhas de 4 तो यहाँ पर कृष्ण as de 4 aninhos de idade, ऐसे जो है apenas para Krishna Lila, Yoga Maya arranjou essa Devi Lila. दिखा करके उनके शरीर को ऐसे दिखा, Mesmo quando elas tinham 4 aninhos de idade, o corpo delas parecia que tinha mais. Isso foi arranjado por Yoga Maya. जड़ बुद्धि ले लो। Então Yoga Maya उनके शरीर चिन्मय शरीर है। भगवान की लीला faz, पुष्टि करने के लिए लीला शक्ति Yoga Maya faz esse arranjo. Na verdade, esse corpo é transcendental. अधिकार विशेष से इसको समझना चाहिए। Tishu. जो जैसे अधिकारी होते हैं वो अपने अधिकार के Então, अनुसार वो लेते हैं। de acordo com a qualificação, você pode entender. तो वास्तव तात्पर्य यह है Mas, na verdade, क्योंकि समगाय essas Nitasiddha Gopi, राधा ललिता विशाखादी इनके समगाय इनके जब elas नहीं हो obtiveram elas fizeram isso para obter a associação das Nitasiddha Sat. अंतिम में भी बहुत किया। लोक शिक्षा के अनुसार कृष्ण उनके भी बोला Porque até que elas obtivessem a associação de Lalita, Vishaka, elas não poderiam participar da Rasa Lila. वस्त्रहीन होकर जल में स्नान करना ये ठीक नहीं है। भगवान ये तो बताते जा Então Krishna está dizendo, भगवान संग भी कार्य है। isso que vocês estão fazendo não é correto. Vocês estão tomando banho nuas, sem roupa, isso não está certo. जड़ीय भाव दूर हो जाए, क्योंकि भगवान में कोई अभिष्ट हो जाए, अभिष्ट हो जाने से संसार की जड़ भाव अपने आप Então aquele que está tão absorto em Bhagavan, कौन इसलिए भी दे रहे, इसलिए कह रहे ela हैं, perde a absorção nas coisas materiais. भगवान कृष्ण उसमें दो Então, उदाहरण दिया, जैसे Bhagavan dá 2 exemplos. अथवा धान कि यदि गर्म पानी में यदि उबाल लिया जाए, फिर उसको यदि आप जमीन में बो दिया जाए, वो कभी अंकुरित नहीं होगा। तात्पर्य क्या है? भगवान में कोई यदि संपूर्ण रूप में अभिष्ट हो जाए, Então qual é o propósito aqui? तो अब हृदय में ये समस्त जड़ीय Alguém भावना pode estar totalmente absorto em Bhagavan. दूर हो जाता है। Então este corpo, गतिता दाना então esse bhava material será completamente destruído e vai para longe. अथवा गेहूं के यदि उबाल लिया जाए, पानी में Qualquer grão, लिया जाए, अथवा आपने उसको भून लिया, se você ferver qualquer grão अंकुरित नहीं होगा। e remover a água, इस प्रकार से भगवान का então essa semente nunca vai प्रगाढ़ होने के नाते germinar. Então, similarmente, aquele que tem anuraga, Bhagavan está dizendo, aquele que tem anuraga por mim, não terá nenhum apego material. इसलिए आप लोग के जो है मनोमन से जो चिंतन करके आप लोग ये नहीं Então, पूजा की, इसको पूजा की, então, seja lá o que você estiver fazendo, आत्मानी की पूजा किया, दर्शन किसको as मिला? golpes fizeram Katayana e Vrata. भगवान को दर्शन किया। कत्तानी जो E elas tiveram Dashana de quem? De Bhagavan. कृपा से ही Katayana e Yogamaya. भगवान के दर्शन Pela misericórdia de Yogamaya, आ você pode obter o Dashana de Bhagavan. भगवान की कृपा नहीं हो, Mas, भगवान के हम दर्शन करते sem a misericórdia de Yogamaya, हैं। इसलिए कह रहे हैं você não será capaz de ter o Dashana de Bhagavan. ये अगले शरद पूर्णिमा में आप लोग की सारे मनोवांछा मैं पूरा करूंगा। Então, o Senhor disse para elas, तो प्रोग्राम नीचे eu prometo para você que no ano seguinte eu irei satisfazer os seus desejos. अच्छा 10-15 इसलिए भगवान
É por isso que Bhagavan, o que ele está dizendo? अगले पूर्णिमा में Foi o que ele disse, que ब्रज में उपद्रव मचाया। o que aconteceu no Purnima seguinte, इंद्र के जो है Indra fez aquela inundação, इंद्र पूजा बंद करने की कई कारण आचार्य पाल ने दिखाए। porque Krishna interrompeu o Indra Puja. Então, há muitas razões. कृष्ण के सरस्वती की मुक्त प्रकाश है। तात्पर्य कृष्ण से अभिन्न भी कहा जाता है। जैसे नंद यशोदा सुवर्ण श्रीराम गोपियां राधा आदि इस Nanda, Yashoda माना e जाता है। Gopala, Saka e Gopala são todos Prakasha da Swarupa de Krishna, são manifestações da Prakasha de Krishna. Ananda Chinmayi. कलावी स्वयं कृष्ण की सर्वशक्ति के प्रकाश से राधा Então eles são partes, eles têm a Prakasha Swarupa. Então quem é superior? Indra ou os Vrajavas? किंतु ये लोग श्रेष्ठ होकर के इंद्र के Nanda e Yashoda são superiores a Indra. Se eles são superiores, por que eles estão adorando Indra? Não, स्वीकार करें isso não está certo. भगवान इसको भी करें इंद्र तुम जो कर रहे हो Se Indra aceitar o puja, isso também não está correto. Então, Bhagavan está dizendo, वासी जो तुम्हारे isso não é correto, você não deve adorar. इसलिए कृष्ण इस विचार से जो है इंद्र पूजा भी बंद कर दें। Então, os Brajavasis dizem para Indra, कृष्ण बहु ईश्वरवाद वैश्वरवाद você não adorar a Indra não é correto. को है एक है यदि भगवान एक है Bhagavan são quantos Bhagavans? Também está mostrando que apenas um Bhagavan. Só há um Bhagavan, então você tem que adorar só um Bhagavan. गीता में सब E você não deve adorar as semideuses. Na Gita, Bhagavan disse, आदि जो है वो करना वास्तव में वो मेरा पूजा हो जाती है किंतु ये क्या होता है व्यतिरिक्त रूप में माने इंडायरेक्टली होता है और दूसरी भगवान कहते हैं कि अवधि पूर्वक जब se você देवता जजंते सिद्धांत तथा देव की कुंत्य जजंती अवधि पूर्वकम अवधि पूर्वकम विधि नहीं है जपन्न देवता जजंते Então- सत्तान्विता कोई श्रद्धा के साथ कोई देवता की पूजा आदि जो कर रहे हैं se alguém está adorando as semideuses, भगवान के निकट पूछ रहे हैं ठीक है esse puja vai para quem? Esse puja vai ser levado, essa adoração é levada para Bhagavan. Mas as pessoas ordinárias não compreendem isso. इसलिए भगवान कहते हैं मेरे पूजा ही करो सारे देव देवों की क्या करो Então, आदर कर é por isso que Bhagavan fala, उनकी सब me adore diretamente. पूजा किसको नहीं चाहिए मालिक को Porque पूजा होनी चाहिए você tem que respeitar todos, porque os semideuses são servestes de Bhagavan. Então não há necessidade de adorá-los, mas devemos respeitá-los. सेवा करो Assim como numa casa, você respeita todos os servos, mas você não fica हो जाता है adorando a eles. Porque se você começar a नहीं करे adorar os servos como Bhagavan, isso não será correto. भगवान के सेवक सेविका है और उनकी जो स्वतंत्र रूप में पूजा करना ये गलत है इसलिए भगवान इसके भी कार्य इसकी पूजा करना नहीं चाहिए इसलिए कहा जाता है बहु ईश्वरवाद स्थापना हो और दूसरी हो गया क्या Então, isso é Bahu Ishvaravada, se você adorar a muitos semideuses. E também o que está dizendo? Aham Graha Upasana. इंद्र आदि इंद्र पूजा ग्रहण कर रहे हैं Por exemplo, Indra, ele está aceitando que é puja, porque ele está pensando que ele é Deus. समझ रहे हैं इंद्र के कर्तव्य क्या है उनके बोलना चाहिए नहीं नहीं मैं भगवान नहीं हूँ भगवान Indra está pensando que ele é o próprio Deus. देव स्वयं कृष्ण है बोलना चाहिए था कि
Então a minha deidade adorável é Krishna. Isso é o que ele deveria ser dito, mas Indra não disse isso. Ele ficou aceitando o pedido dos Vrajavasis e desfrutando disso. Então isso é arrancar, ego, arrogância. Ahangraha Upasana. Se os semideuses tiverem esse ego de serem Deus, isso é Ahangraha Upasana. Eu estou pegando o seu puja. Estou se apropriando do puja de Bhagavan. Ahangraha Upasana. Não é ruim aceitar a sua oração. Mas se você aceitar a adoração, você tem que direcionar ela para Bhagavan. Oferecer ela para Bhagavan. Mas os Indra, os semideuses, o que eles fazem? Eles ficam achando que é para eles mesmos. Isso é Ahangraha Upasana. Vocês estão entendendo Ahangraha? Bahut Ishvaravad. Bahut Ishvaravad significa politeísmo. Ainda Deus, esse semideus, aquele semideus. Então, eles mantêm todo mundo na casa. Ganesha, Kali, na mesma posição, no mesmo nível. Isso é politeísmo. O que você tem no seu altar? Bahu Ishvaravad, esse politeísmo. Mas Deus, na verdade, é um só. Se Deus é um só, você não deve ter todos esses deuses no seu altar. Mas as pessoas não têm conhecimento da filosofia das escrituras. Então, eles adoram tanto semideus e semideus. Aqueles que adoram os semideus e semideus, na verdade, não estão fazendo bhakti e devoção. E por quê? Porque você não pode atravessar um rio com uma perna em cada barco. Você não pode atravessar um rio com uma perna em diferentes barcos, porque cada um vai para uma direção e você vai acabar caindo no rio. Então, aqueles que seguem o Bahut e Ishvaravad, politeísmo, eles não... Isso não vai dar certo. Vocês devem entender isso. Então, se eles têm diferentes deuses, significa que não tem Deus nenhum. Se você tem diferentes deuses na sua casa, e as pessoas ainda ficam inventando mais Deus, mesmo nomes de Deus que não estão nas escrituras, eles inventam e criam, começam a adorar nomes imaginários. Não é apropriado adorar semideuses assim, Bhagavan disse isso. É por isso que prefiro o orgulho de Indra, porque Indra disse, porque você está com raiva, você parou de me, vocês pararam de me adorar. Indra ficou irado. Ele falou, seu tolo, e começou a chamar. Indra começou a insultar Krishna, xingar Krishna. Então, Indra sentiu arrancara. E aí Krishna teve que fazer o quê? Levantar Giriraj Govardhana. Krishna levantou Giriraj por 7 dias e 7 noites. E por que não 8 dias e 8 noites? Por quê? Porque apenas 7
porque apenas só tem 7 dias na semana, 7 दिन de segunda a domingo. बोले 7 दिन के 8 दिन है ही नहीं तो कहाँ दिक्कत है ही कोई बताओ Então, 7 सप्ताह दिन का por que 7 dias? Porque não são 8 dias da semana, são apenas 7. E Krishna também tinha 7 aninhos de idade. धारण किया कृष्ण के Quando Krishna levantou o Giriraj, com quantos anos ele tinha? Ele fez isso com 7 aninhos de idade. 7 साल की कृष्ण Ele tinha 7 aninhos. और फिर दूसरी Então, ईयर में कृष्ण आश्रम se não aceitar अनुगत्य में o abrigo das gopis, você não vai alcançar a Jandaranda Krishna. Você tem que fazer o bhajana sob orientação. As gopis, Nita Siddha, gopis como Radha, Lalita, Vishaka, elas vieram diretamente de Bhagavan Sarupa Siddhasati. एक है Então nós devemos fazer bhajana sob orientação delas. Então, Bhakti é, na verdade, Anugata Gai. Você tem que fazer Bhakti sob orientação e não independente, não só atenta. फिर इसको जो आखिरी दिन उन्होंने बुलाया नित्य सिद्धा गोपियों को, तो वो उनके कात्यायनी व्रत का फल था, किससे आखिरी दिन क्यों बुलाया था? Então ela está perguntando por que elas chamaram as Intercida Gopis no último dia. समापन करने के लिए और उसके बाद फिर उसका Só para fazer um encerramento. एक्सटर्नल रीजन है नित्य सिद्धा गोपियों की संग Para fazer o encerramento é uma razão externa. मूल तात्पर्य है A verdade, o mais importante é que as Nityasiddhas tinham que dar a sua associação para as Sadhanasiddhas. जो है और उन लोग E Krishna, और आदि का आदि दिखाया गया ele fez esse pretexto para roubar as roupas e tudo mais. है समाज की शिक्षा Ele usou isso como pretexto para roubar. Ele roubou as roupas e, com isso, ele deu um ensinamento para a sociedade. Senão as pessoas vão viver sem nenhuma regra. Ah, esse é meu corpo, eu posso fazer o que eu quiser. Esse aqui é meu carro, vou poder dirigir para onde eu quiser, do jeito que eu quiser. Mas não é assim, não. Você tem que seguir regras. Ainda que seja seu carro, você vai poder dirigir segundo as suas próprias regras? Não, você está dirigindo o seu carro. Mas quando você estiver numa rua pública, अपने प्राइवेट dirigindo, você tem que seguir as regras da sociedade. ठीक है निर्जन स्थान पर Você, किंतु जहाँ पर पब्लिक रोड में गाड़ी se चलाओगे você estiver numa ilha privada só sua, aí você pode seguir as regras que você quiser, mas se você estiver numa rua pública, aí você tem que seguir as regras, certo? Que nem parar no sinal. लाइट है कि Você tem que seguir a sinalização do trânsito, और दूसरी a luz vermelha, quando o farol quando o semáforo está verde ou está vermelho. Você tem que colocar o cinto de segurança. स्पीड लिमिट होना भी चाहिए Você tem que seguir o limite de velocidade. छोटे छोटे बच्चा खेल कूद कर रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं जैसे छोटा बच्चा जो Quando, se tiver umas criancinhas ali, तो जो गाड़ी चलाने वाले हैं उसके लिए ये नियम वापस है कहते हैं हमारे गाड़ी então aqueles que dirigem, você deve ser cuidadoso com as crianças. Não é assim, meu carro, vou fazer o que quiser. Deve haver alguma regra. इसलिए भगवान ये समस्त विषय के जो है Então, Bhagavan, देखते समाज संस्कार आदि देखते faz essas atividades para proteger a sociedade. और भगवान की विशेष है भगवान जो लीला आदि कर रहे हैं कोई साधारण स्त्रियों के साथ नहीं है E também, Bhagavan está fazendo seus passatempos. नहीं कर रहे ये सब मुक्त Ele está fazendo isso não com pessoas ordinárias que têm muitos anartas, não. Na verdade, todas elas são almas liberadas. Sudacharyas, Municharis, já tinham feito sadhana e bhajana por muito, muito tempo. Sudichari, Munichari, गोपाल मंत्र जप किया elas fizeram bhajana e sadhana por milhares de anos. E, finalmente, elas obtiveram Sarupa Siddhi. गोपी गृह में E com essa Sarupa Siddhi,
elas nasceram do ventre das golpes na casa de golpes. फिर गोपी शरीर प्राप्त किया, गोप अभिमान हुआ। E aí obtiveram um corpo de golpes. E aí elas desenvolveram este Abhimanyu. ये प्राकृतिक शरीर के अभिमान को हमें त्याग देना पड़ेगा। ये मैं Elas स्त्री हूँ, abandonaram मैं पुरुष हूँ। o ego de ser um corpo material, homem e mulher. क्योंकि प्राकृतिक Esse शरीर जो है, tipo de ego você tem que इस बॉडी में abandonar porque você está no ego material para Krita Sharira. No corpo material para Krita Sharira, se você tiver este ego material. Dependendo do corpo que você tiver, você vai ter um ego. अभिमान में रहता है। मैं स्त्री Isso é natural. हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये अभिमान है कि नहीं? Naturalmente eu sou homem, eu sou mulher, você tem esse ego. Mas esse verso diz: você tem que abandonar a concepção material deste corpo. Esse ego de ser o corpo você tem que abandonar. Isso é a coisa mais difícil de fazer. É ou não é? Então, para abandonar isso, então, pela misericórdia de Yogamaya, você vai obter um corpo de uma golpe em Braj. Então, o corpo material tem tantas transformações por causa dos modos naturais, Satarajaguna. O corpo na mente tem tantas coisas na mente material. Porque este corpo é Tim Mayabori. Mas as golpes não, elas têm Tim Mayabori, um corpo transcendental e também humores transcendentais. Então elas obtêm o corpo de golpe e ainda assim elas têm que ter associação da Nitya Siddha golpes. É por isso que o Bhava não é maduro. E se o Bhava não é maduro o suficiente, você nunca vai poder obter a misericórdia de Bhagavan. Você tem que cozinhar sabji muito bem. Se você cozinhar um sabji, se você cozinhar um sabji demais, tipo, se você cozinhar demais ou cozinhar de menos, isso não vai ser comestível. Então foi dado exemplo dos africanos, indianos e ocidentais. Então está dizendo que os africanos foram cozinhados demais e os ocidentais, que nem os americanos, foram cozinhados de menos, porque eles são muito claros, né? E os índios e os indianos estão no ponto. Está fazendo uma brincadeira, né? De quanto Deus criou cada uma das raças. Então, a cor dos indianos, né, seria, eles foram cozinhados no ponto certo, os indianos. Então, quando eu falo Bhagavad Gita, eu falo isso. Então, cozinhado demais, cozinhado de menos e cozinhado perfeitamente. Tá, então não foi Gurudeva, ele está repetindo algo que alguém falou isso no Kata, não foi Gurudeva que fala, alguém fala isso no Kata. E ele só está repetindo, é uma brincadeira, tá? Não levem ninguém, não levem a sério, abandonem o ego material. Se você tiver concepção de ego material, você na verdade não pode fazer bhajana. Você está só impondo as coisas transcendentais, mas a sua mente e o corpo ainda estão afetados pelas coisas materiais. Então, essas coisas materiais agitam o seu corpo e mente, mas por fazer bhajana, pouco a pouco, você tem que sobrepujar Satyarajikama. E pouco a pouco você vai alcançar o estágio de Bhava. E quando o sadhaka alcança o estágio de Bhava, assim como a cobra solta aquele couro velho e sai, então da mesma maneira, o sadhaka que está fazendo bhajana pouco a pouco,
quando que ele vai abandonar esse corpo material e tudo isso? Quem sabe? तो जब तो इसी शरीर में ही था किंतु ये नहीं है A gente vai pensar, é o mesmo, mas não. चिन्मत्त वो भाव प्राप्ति कर लेते हैं क्या बोलते हैं चिन्मत्त भाव प्राप्ति कर लेते Então, हैं क्या बोलते हैं और उनके शरीर no estágio de prema, o corpo fica Timmatabhava, espiritualizado. जीवों के जो Em qual estágio, de novo, estão perguntando? जीव के स्वरूप अनुबंधी वृद्धि उतना ही है वो पोटेंशियल के रूप में है सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में है वो साधु संग में Então a alma tem uma natureza eterna, que não está na sua potência real, mas para fazer sadhusanga yoga e harikata pouco a pouco, após a Anata Nivriti, isso vai limpar o coração e então a natureza real vai aflorar. Quanto mais a harikata você ouvir, pouco a pouco, a Swarupa Vritti, a tendência que há no coração, que está no seu coração, como Shantadasa Sakya Vasani Matura, isso vai se manifestar. जितना समझना चाहिए Então a sua alma tem uma potência espontânea. Tente entender. A sua alma tem uma potência espontânea. जागृत करो जगाओ हैं? Então isso só precisa ser despertado, आत्मा के acordado. दृष्टि के नहीं जग रहे हैं? Então, se você não acordar a natureza eterna da sua alma, você não vai poder alcançar isso. Então, esse verso explica: acorde, acorde. Porque acorde, acorde, esse verso fala. E obtenha esse prema mais elevado do devoto puro. Agora, obtenha isso. बड़े बड़े दिग्गजन कविजन क्या बोलते हैं ये संसार कैसे है Os grandes poetas e pessoas inteligentes explicam. अरे ब्लेड साफ ब्लेड कल हम लोग को काटते नहीं हैं? थोड़ी सी ये हो जाए Então, diz que a vida espiritual é como o fio de uma navalha. संसार कैसे है Então, da mesma maneira, esse mundo material, não é a vida espiritual, é o mundo material que é afiado como uma navalha. Então, acorde, pode cortar a qualquer momento. निश्चित दूरत्व है ये संसार कैसे है ना अंधकार Como é esse mundo material? और उस Ele é tão obscuro, tão escuro. सब चले इसी तो दूरत्व है Todos nós estamos nessa escuridão, caminhando na escuridão. करना बहुत कठिन है ये निश्चित तो É muito difícil atravessar esse mundo material. पथ है अनेक O caminho é muito difícil, बाधाएं आदि है cheio de espinhos. तो अंधकार É ou não é? तो दूरत्व निश्चित माने Primeiro de tudo, रात्रि pela noite, निश्चित दूरत्व na escuridão da noite mesmo. करना पार करना Da- बहुत कठिन है É muito difícil atravessar, andar naquela escuridão completa no meio da noite. इसलिए क्या करना पड़ेगा Então, o que você tem que fazer? भजन करते करते गुरु पदार्थ Fazer bhajana pouco a pouco, se abrigar no Guru. Fazer bhajana pouco a pouco e todos os obstáculos vão automaticamente embora. कब तक सोते Acorde, acorde. Por quanto tempo você vai ficar dormindo? को वराना निवदत प्रस्तधारा निश्चित दूरत्व दुर्गम पथ कवयो वदंती हाँ? चलो Você entende? भजन करो Vamos todos fazer bhajana. O que eu falei? Vamos fazer bhajana. Cante os santos nomes. What is the girl's question? It's related to the subject, and she asked me, but I couldn't give answer. I don't know. And please, it's related to the subject, very important subject matter, because we know there's so many
all the other devotees that follow Katyayani Vrata, and we know of them because, so what is the question? No, what's the meaning? You said that the sadhana Siddha gopis are doing Katyayani Vrata to enter in rasa dance. My question is, what's the meaning of enter in rasa dance? They you dance directly to Krishna or just serve the Nitya Siddha gopis? Nitya Siddha Gopis Radha Lalita Vishaka, they are for Nitya Siddha. Huh? So asking if they're going to be manjaris of, they're going to be, for example, manjari position of other gopis, right? Not Matirata servants, but some servant of other gopis. They can meet directly to Krishna. It's possible a sadhana Siddha meet directly to Krishna, or they just will serve the other gopis. She's asking for a sadhana Siddha gopi. Is it possible to have this, not Tatadbhavi Chamai, Sambhogi Chamai Bhakti? Sambhavicham. Sambhavicham means that's your Lalita Vishaka. Sadhana Siddha can attain this kind of bhav? They can put the under guidance of Lalita Vishaka. They can do. You understand or not? I think I understood. I understood you said sadhana Siddha they can attain the Sambhogi Chamai Bhakti, but under the guidance of Lalita Vishaka. Everybody have to practice devotional service to Radha and Krishna under guidance of Nitya Siddha's gopis. This is the main thing. Understand? Without under guidance of Nitya Siddha gopis, you cannot attain your perfect sign goal. Some gopis they also worship Srimati under guidance of Lalita. Lalita is gone. Understand? So they can go, they can serve Srimati Radhika under guidance of Lalita. Or some gopis they serve to Srimati Radhika, they are under guidance of Nitya Siddha gopis. That is called Tattat Bhavichamka Bhakti. That gopi. Rupa Manjari. And if you want to serve to Srimati Radhika, then you have to serve under guidance of Rupa Manjari. They are called Tattat Bhavichamka Bhakti. This is the process. That is called the Manjarittama. So for their division is coming in this way. Radha Nishtha, Krishna Nishtha and Então tem Radha Nista, Krishna Nista, Ubhai Nista, Lalita e Vishaka são Ubhai Nista. Manjaris, they are one pointed with Mas as manjaris são focadas em Shrimati Radhika. Lalita e Vishaka às vezes independently se encontram with Krishna. com Krishna independentemente. But those who are Manjari, Mas aquelas que são manjaris, que têm manjari that bhava, one pointed with Srimati Radhika. elas são focadas em Shrimati Radhika. Radha Pakshagopal. Isso são as Radha Paksha Gopis Radha Nista. Tudo depende da Nista. Então esse é o processo. Understand or not? Not understand. Listen. Chant holy name, you understand. Vocês entenderam ou não entenderam? Canta o som do teu nome e você vai entender. भाव दशा में निर्मता भाव दशा में सामान्य रूप में आ गया। प्रेम दशा में So that's why they can't go to Kalok Vrindavan, because first they need to receive anxiety of Nitya Siddha Gopis material world, and after those who are coming this material world. and those who did not come, they can go from Tasta Shakti
को गोलोक वृंदावन under guidance of the Brajvasis. These are yes. And if you want to go Vaikuntha, then go there. Follow Vrindavan. Então, foi perguntado se as nitas, se as sadhanas Siddha Gopis podem, quando elas estão fazendo o voto, elas vão, se elas podem se encontrar diretamente com Krishna, se elas quando elas estão fazendo o voto de Katyayani Vrata, se elas podem se encontrar diretamente com Krishna, como Sambhoga e Chamayi, ou se elas só vão servir as Nityasidas, como as Tat Bhagavi Chamayi. E ele falou que é possível, sim, elas obterem um encontro diretamente com Krishna e Sambhoga e Tatayi, desde que elas estejam sob a orientação das Nityasidas. E depois ela perguntou sobre as jivas que vêm de Tatastha Shakti, e ele falou que todo mundo que vem de Tatastha Shakti pode, aqueles que vêm de Tatastha Shakti e vão direto para o mundo espiritual são aqueles de Vaikuntha, que para ir para o mundo, para Goloka Vrindavana, eles têm que passar por aqui primeiro, pelo mundo material. Jai Shri Ram.